vai trazer a palavra para nós. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Deixa eu beber uma água que minha garganta está seca. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Com muita alegria que eu estarei aqui hoje ministrando a palavra do Senhor. Essa semana eu estava procurando o que Deus queria falar para a igreja. E eu procurei um tema. E eu fiquei batendo em cima daquele tema. E não via nada, não via nada. Ai, meu Deus. E Deus em silêncio. Sabe quando Deus fica em silêncio? E Deus em silêncio, eu falei, ai, Senhor. Descansei. Daí eu estava lendo a Bíblia. Eu folheando a Bíblia, Deus falou assim, é essa a palavra. E eu fui procurando, e estou aqui trazendo a palavra do Senhor para vocês. Mas antes da gente entrar na palavra do Senhor, eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Vocês já perguntaram para Deus, Deus, por que o Senhor me chamou? Deus, para que o Senhor me chamou? Vocês já perguntaram isso para Deus? Eu já. E quando eu estava fazendo esta palavra, Deus me lembrou de quando eu fui ungida a pastora. Vocês pensam que eu queria? Não. Vocês pensam que era da nossa vontade ser pastores? Não. Mas na nossa mente, nós achávamos que nós éramos incapazes de ser alguém. Assim como o pastor. A gente achava que a gente não tinha competência, não tínhamos currículo para ser um pastor, sabe? Questionamento. E quando eu estava preparando esta palavra, Deus me alegrou tanto o coração que eu pude falar, Senhor, se hoje o Senhor me colocou na posição que nós estamos, muito obrigado. E sabe o que Deus fez eu me lembrar? Que é um privilégio ser escolhido por Deus. E eu quero que vocês abrem a Bíblia de vocês. Lucas 6. Nós vamos ler Lucas 6, versículo 12 ao 16. Eu vou falar para vocês hoje sobre a história, a escolha dos apóstolos. E vou falar para vocês por que Deus nos escolhe. Vocês vão saber por que vocês são escolhidos. E vocês vão refletir e vão agradecer a Deus pelo privilégio de ser escolhido por Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Lucas 6, no versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Aqui estão o nome dos escolhidos de Deus, dos apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e
Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Vocês olhando aqui, vai ver que tem 2 Judas. Um é o filho de Tiago e o outro é o Judas Iscariotes, o traidor. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as personalidades de cada um. Mas antes da gente entrar nas personalidades de cada escolhido do Senhor, eu vou perguntar uma coisa para vocês também. Vocês têm defeitos? Vocês acham que vocês estão aqui dentro da igreja com ministério porque vocês são bons demais? Porque vocês têm currículos para acrescentar, como uma teologia, como sábio nas escrituras? Pode sentar, Cláudia, por favor. Obrigada. Ai, vocês também, desculpa, gente. Eu quero falar uma coisa para vocês, que Deus, Ele escolhe as pessoas e muitas vezes nós não entendemos, né? Vocês acham que quando nós fomos separados para ser pastores, eu tenho certeza que algumas pessoas, assim, duvidaram, né? Porque entra dúvida em nosso coração, mas aquela pessoa, ela não tem competência. Isso veio tudo na minha mente, sabe, gente? Mas eu fiquei tão feliz de hoje, eu realmente, depois de tantos anos, ainda tinha questionamento na minha mente. Mas depois de tantos anos, eu ver que eu fui escolhida por Deus. Não foi por homens, mas por Deus. E sabe o que é você ser escolhida por Deus no meio de multidões? Porque aqui a palavra do Senhor fala que os discípulos, no meio de outros discípulos, se eu não me engano, aqui acho que tinha 72 discípulos, mas 12 foram separados. E vocês acham que no meio desses 12 não houve inveja, não houve atrito, não houve contenda, porque os outros também gostariam de estar na posição dos apóstolos? Vocês acham que os outros que deixaram de ser escolhidos aceitaram com facilidade a escolha de Jesus? Mas aqui a palavra do Senhor fala que Jesus, ele foi orar, ele passou a noite inteira orando. E ao amanhecer ele chegou, reuniu os discípulos e ali ele fez as escolhas dos apóstolos. E vocês sabem qual é a diferença de um discípulo e de um apóstolo? Vou falar para vocês. O discípulo é um aprendiz. Então, todos aqueles que estavam ao redor de Jesus, os 72, eram um aprendiz, estavam aprendendo com Jesus a palavra do Senhor. Jesus estava ensinando. Então, um discípulo é um aprendiz. Agora, o apóstolo, ele é um embaixador em nome do rei. Olha que missão que Jesus escolheu para esses 12. Eles não eram mais um discípulo, e sim um apóstolo. E eles tinham uma missão de proclamar o evangelho, de levar a palavra de Deus, de levar cura para todas as pessoas que necessitavam. Eles tinham uma missão. Agora eles não estavam mais aprendendo, agora eles iam ensinar, eles iam curar, iam orar.
Agora, a missão deles era essa. E sabe que também na Bíblia da hebraico, o apóstolo também, o que significa que eu pesquisei? Enviado em uma missão. Enviado em uma missão. Então nós que somos escolhidos de Deus, nós também somos apóstolos, porque nós somos enviados para levar a palavra de Deus para as pessoas. Nós não somos mais discípulos. Discípulos são aqueles que chegam na igreja e que querem aprender, para depois é um processo. Então eu quero falar para vocês, se sintam honrados, gente, de ser uma diaconisa, um diácono, um presbítero, um aspirante. Porque quando foi derramado o óleo em cima da cabeça de vocês, não veio da pastora, não veio do pastor, mas sim veio de Deus. Deus, através de Deus, colocou no coração dos nossos pastores para nos colocar na posição que nós estamos hoje. E muitos estão, infelizmente, deixando esse dom tão lindo que Deus deu para cada um morrer. Quinta-feira eu preguei sobre o que é um servo e um cristão. Não vou falar, vocês vão ter que assistir. Nós vamos falar um pouquinho de cada um, para você ver que Deus, quando Ele escolhe alguém, é Ele quem capacita. Quando Deus escolhe alguém, Ele não olha o que a pessoa é, mas o que a pessoa pode ser. Deus olha para o presente, para o futuro. E Deus capacita cada um de nós. Quando Ele nos chama e a gente está disponível para Deus, Ele nos capacita. E é muito lindo isso. Eu vou ler um pouquinho sobre cada um. Deixa eu ver. Começar pelo Pedro. Às vezes a gente aqui na igreja, nós temos Pedro, Tiago, João, Judas, Bartolomeu. Vocês vão se identificar por que eu escolhi para falar a personalidade de cada discípulo do Senhor, de cada apóstolo, para você ver que, embora eles eram escolhidos de Deus, mas eles tinham suas falhas. E a gente analisando o que eu vou falar agora, você vai falar assim, realmente, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sãs. Vou falar primeiro sobre Pedro. Eu vou estar lendo, tá, gente? Porque o texto é grande, mas eu vou passar rapidinho. Pedro, chamado Simão, ele era um pescador por profissão. Era um homem que falava sem pensar. Era inconstante, contraditório e temperamental. Pedro fazia promessas ousadas sem poder cumpri-las. E ele falou assim, nessa passagem ele fala assim, quando ele faz uma promessa, ele não cumpre. Por ti darei minha vida. E logo negou a Cristo. Quando Cristo fala para ele, Jesus fala para ele que ele iria negar Cristo 3 vezes. Ele fez uma promessa antes, falou que nunca negaria Jesus. E ele negou. Quando Jesus estava ia ser crucificado, ele negou Jesus. Pedro, o homem que fala sem pensar, que repreende a Cristo, que dorme na batalha,
Porque quando Jesus ele ia para o monte, ele levava Pedro, João e Tiago, ele dormia. Jesus mandava ele ficar ali, ajudando ele, ele dormia. Que foge e segue a Cristo de longe, que nega Cristo. Quando Cristo foi crucificado, ele foi de longe. Foi seguindo Jesus de longe. E quando perguntaram para ele, não é este o seguidor de Jesus? Ele negou. Lembra disso? Mas Jesus chama pessoas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas virão a ser em suas mãos. Depois eu vou falar um pouquinho dele lá na frente. Agora eu vou falar de Tiago e João. São os dois irmãos. Vou falar dos dois juntos. Eles eram explosivos, temperamentais, filhos do trovão. Eram também gananciosos e amantes do poder. A mãe deles pediu a Jesus um lugar especial para eles no reino. Lembra disso? Quando a mãe deles chegou até Jesus. Jesus, eu quero te pedir uma coisa. Que quando o Senhor subir para a glória, esses dois meus filhos, um senta à tua direita, outro senta à tua esquerda. A mãe de Jesus, a mãe deles queria destaque para esses dois. E eles ficaram todos cheios, porque eles eram separados por Deus, eles achavam que eles tinham melhores lugares lá no céu. E um deles, esse João, ele escreveu 5 livros. O Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. Vou falar um pouquinho agora sobre André. O André é aquele que é o irmão de Pedro. Foi ele que levou Pedro a Cristo. Foi ele quem levou o garoto com 5 pães e 2 peixinhos a Jesus. Lembra quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos? Foi João que levou esse garoto até Jesus. E André, ele sempre trabalhou nos bastidores. Ele nunca queria destaque, ele não queria se aparecer. E hoje nas igrejas, a gente vê que, infelizmente, muitas pessoas sobem de hierarquia, querem se aparecer. E esse jovem aqui, o André, ele trabalhava nos bastidores, ninguém sabia o que ele fazia. Ele sabia em secreto, fazia em secreto. Agora eu vou falar sobre Felipe. Felipe, ele era um homem cético e racional. Quando Jesus perguntou para Felipe, onde compraremos pães para lhe dar a comer? Ele respondeu, não lhe bastariam 200 denários. Não comprariam pão suficiente para cada um deles. Felipe, ele questionou o poder de Jesus. Ele sabia que Jesus, ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas ele questionou, ele duvidou que Jesus faria uma multiplicação naquele momento. Ele não creu no poder de Jesus. E aqui Jesus coloca ele à prova. Quando pergunta, onde compraremos pães? Jesus aqui estava fazendo um teste com André. Então ele duvidou do poder de Jesus. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Bartolomeu, que é o 5º. Bartolomeu. Ele era um homem preconceituoso. Foi ele quem perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Jesus veio de Nazaré. Não foi? E ele perguntou, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Ele estava questionando Jesus. Será que Jesus é alguma coisa boa? Porque de Nazaré não sai nada de bom. E algumas pessoas também, dentro das igrejas, falam,
Por que Deus escolheu tal pessoa e não eu? Eu sou mais capacitada, ela não, ou ele não? Há muitas perguntas, há muitas dúvidas quando uma pessoa é levantada para um alto padrão dentro das igrejas. As pessoas duvidam. Eu vou falar agora sobre Mateus. Mateus, ele era empregado do Império Romano, um coletor de impostos. Ele era um publicano, uma classe repudiada pelos judeus. E Mateus, ele se tornou o escritor do evangelho mais conhecido do mundo, que é o Evangelho de Mateus. Você está vendo que essas pessoas que ao ver da humanidade, Deus escolheu e fez alguém dessas pessoas porque confiou nas pessoas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Tomé, que é o sétimo. Tomé era um homem de coração fechado para crer em Deus. Tomé, ele não creu na ressurreição de Cristo. Esse Tomé, ele era incrédulo. Lembra que quando Jesus, ele ressurgiu, depois de 3 dias ele ressuscitou, e ele apareceu para os discípulos? Ele diz assim, Tomé não creu na ressurreição de Cristo e disse, se eu vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Jesus, ele falou para os discípulos na época, que ele ressurgiria depois de 3 dias. Não foi? E Tomé, quando falou que Jesus, ele tinha ressuscitado, e as pessoas tinham visto ele não creu. Ele duvidou. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu quero ver para crer? Esse era Tomé. Tiago, o filho de Alfeu. Vou falar sobre Tiago e Tadeu. Tadeu é o Judas Tadeu, tá? Não é o Judas Iscariotes. Depois eu falo do Judas Iscariotes. Esses dois, Tiago e Judas Tadeu, eles faziam parte do grupo. Eles pregaram, expulsaram demônios, mas nada mais soubemos sobre eles. A Bíblia não relata mais sobre eles. Permaneceram nas sombras do anonimato. Mas isso não quer dizer que eles foram menos ou mais importantes. Eles apenas cumpriram a missão deles e ali parou. E na palavra do Senhor não menciona mais o nome de Tiago e de Judas Tadeu. Eles só faziam a missão de Deus. Simão o Zelote. Ele era membro de uma seita do judaísmo, extremamente nacionalista. Os zelotes eram aqueles que defendiam a luta armada contra Roma. Os zelotes opunham-se ao pagamento dos tributos a Roma e promoviam rebeliões contra o governo romano. Eles não aceitavam pagar os tributos que era ordenado. Agora eu vou falar sobre Judas Iscariotes, o traidor. E depois eu quero trabalhar um pouquinho sobre ele, que tem muito que falar sobre ele. Judas Iscariotes ocupou um cargo de confiança dentro do grupo. Era o tesoureiro e o administrador dos recursos financeiros. Judas, porém, não era convertido. Ele era ladrão e roubava da bolsa. Vendeu Jesus por ganância. Depois de ter recebido as 30 moedas de prata,
como uma recompensa para entregar Jesus, ainda teve chance de arrepender-se. Pois Jesus disse aos seus apóstolos: um dentre vós me trairá. Mas Judas não teve a audácia de perguntar. Mas ele ainda teve a audácia de perguntar a Jesus: porventura sou eu, Jesus? Judas traiu Jesus e não se arrependeu. Preferiu o suicídio do que o arrependimento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre eles. Você acha que no meio da igreja, dentro das igrejas, não tem Judas, não tem Pedro, que é nervosinho, não tem ganancioso, que rouba a Deus nos seus dízimos, fala: eu trabalhei, meu dinheiro é meu, eu não vou dar aquilo que eu conquistei, aquilo que eu suei para trabalhar para Deus. Você acha que no meio da igreja não tem traidores? Porque quando você sabe da verdade dentro da igreja, e você não obedece, não cumpre os mandamentos do Senhor, você também é um Judas. Você está traindo Jesus. Você está roubando a Jesus. E Jesus, aqui no texto fala, que ele deu uma chance para Judas se arrepender. E Judas não se arrependeu. Ele preferiu morrer, se suicidar, do que se arrepender. Porque quando Jesus questiona ele aqui, sabe o que Jesus estava querendo dizer para Judas? Eu sei o que você vai fazer comigo, porque isso já está escrito. Está determinado por Deus. Eu vou ter que passar por isso. Mas você, Judas, estou te dando uma chance para você se arrepender. E sabe o que eu vejo hoje, dentro das igrejas? Os cristãos, muitos não se arrependeram dos seus pecados. Têm levado a vida com Cristo de uma maneira muito vergonhosa, sabe? Muito vergonhosa. Sabe por que eu falei que eu me senti muito honrada de ser escolhida por Deus? Porque essas pessoas que Jesus escolheu para segui-lo eram pessoas imperfeitas. Você viu que eram pessoas cheias de falhas, né? Cheia de erros, cheia de pecados. E Jesus sabia de tudo isso. Sabia as falhas, as personalidades de cada um. De cada um. E mesmo assim, Jesus ele deu um voto de confiança para cada um. Alguns mudaram. Porque Pedro, ele se tornou um pregador da palavra, que ele convertia multidões quando ele pregava. Tiago, João, eles quiseram mudança. Eles quiseram exercer aquilo que Deus determinou para eles. E você, igreja? Como está a sua vida com Deus? Será que Deus tem se alegrado do seu ministério, do seu chamado? Você tem feito o que Deus determinou para você? Ou você está querendo parar? Você está querendo desistir? O que vocês estão fazendo com o chamado que Deus colocou na mão de vocês? Vocês foram chamados por Deus, gente, por Deus.
Não foi por qualquer pessoa, o óleo não caiu na sua cabeça, a unção não foi derramada sobre você por qualquer pessoa, foi por Deus. Por Deus. Eu falei para Deus que nunca mais eu ia me questionar, porque eu fui escolhida, porque eu fui separada. A partir de hoje, sabe, eu pude rever o meu chamado de pastora. Vocês pensam que eu tenho estudo? Não tenho. Às vezes eu falo errado, gente. Meu marido me corrige. Eu chego em casa, ele fala, não acredito que você falou isso. Ele me corrige, porque eu não sou perfeita. Eu não tenho palavras, muitas vezes sábias. Mas sabe o que eu aprendi? Mesmo eu falando errado, mesmo eu não tendo um currículo que todo mundo fala, porque quando você é levantada como pastor, como pastora, já me perguntaram isso, por isso que eu estou falando. Me perguntaram, você tem curso de teologia? Você fez curso de teologia para ser pastor? Então, na visão das pessoas aí fora, até mesmo dentro das igrejas, e foi uma pessoa crente que me perguntou isso. As pessoas querem que você mostre currículo, mostre que você é capaz. Agora, no nosso meio, nós temos vários pastores, nós temos presbíteros, pessoas comuns. Mas se vocês se abrirem para o chamado de Deus, sabe o que vocês vão se tornar? Homens conhecedores. Porque quem iria imaginar que um dia eu estaria aqui, pregando a palavra de Deus, e seria vista pelo mundo inteiro, porque nós estamos sendo vistos pelo mundo inteiro, por vários tipos de pessoas. Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Basta você se colocar à disposição do trabalhar de Deus. Basta você falar, Senhor, o Senhor me escolheu, é o Senhor quem vai me capacitar. Eu só apenas quero obedecer e caminhar e fazer a tua obra. Vou colocar uma coisa aqui que eu anotei para vocês, que é a conclusão final. Todos nós temos limitações, mas Jesus pode transformar um Pedro medroso no ousado pregador. Deus pode transformar você numa grande pregadora. Você diaconisa, diácono, aspirante. Um João explosivo no discípulo de amor. Aquele João que era explosivo, Deus colocou um amor tão grande nele que ele mudou. Um Tomé cético e incrédulo, num homem realmente crente. Jesus pode usar gente como você e eu para a sua obra. Vocês estão disponíveis para o chamado de Deus? Você que foi ungido, você que foi separado e tem um ministério, está sentado, não quer mais trabalhar para Deus? Repense no teu chamado. Porque vale a pena, gente. Vale a pena. Eu quero colocar agora um louvor que Deus colocou no meu coração. É um louvor de um cantor, e no começo ele dá um testemunho de o que Deus fez na vida dele. Vocês podem se colocar de pé, por favor?
e vamos louvar ao Senhor? Irmãos, eu perguntei a Jesus, Jesus, por que tu me escolheu? Logo eu, um maconheiro, um cheirador de cocaína, alguém que jogou o nome da família na lama. Eu perguntei, Deus, por que eu? Por que tu me escolheu? E Jesus me respondeu, porque eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque eu escolho aqueles que não são para confundir os que são. Porque eu escolho as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para aniquilar as fortes. E durante este diálogo com Deus, Ele me deu uma canção nova. E eu vou cantar para você. Se acomoda aí no seu lugar, senta um pouquinho. Oh, 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 não, 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 não. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite e emprestasse seus lábios ao Senhor e cantasse para a pessoa que está do seu lado: filho, eu quero tanto. Vamos lá? Filho, eu enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, cante. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante mais alto pra ele. Filho, eu quero tanto, vai. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante pra ele. Eu te amo tanto. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu
lá, 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 lá. Meu Deus, lá, 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 lá. Oh, não. Vocês entenderam o porquê Jesus escolheu vocês? Porque Ele ama cada um de nós. Cada um de nós. E você que não é de Deus, que não aceitou Jesus, aceite Jesus. Porque só Deus, só Jesus pode mudar a nossa vida. Olha o que Ele fez com esse cantor, maconheiro, cheirador de cola. Ele se transformou num grande pregador, um grande cantor gospel. Hoje ele já não está no nosso meio, porque ele morreu de Covid. Vale a pena, gente. Vale a pena você cumprir o chamado que Deus colocou na mão de vocês. Vamos orar, então? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu estou aqui, Senhor, pedindo perdão ao Senhor, Pai, por muitas vezes que eu duvidei, que eu deixei de crer, Pai, em Ti, Senhor, pelo meu chamado, pelo meu ministério, Senhor. Deus, eu só tenho que Te agradecer, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor me escolheu, assim como o Senhor escolheu cada um que aqui está, Senhor. O nosso chamado, Senhor, não foi em vão. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a sermos quem o Senhor quer que sejamos, Pai. Ah, Deus, porque um dia, Senhor, nós iremos morar com o Senhor no céu. Não deixa, Senhor, que ninguém desista, Senhor. Não deixa que ninguém morra, Senhor, no caminho, Senhor. Que nesta noite, Pai, cada vida que aqui está, Senhor, e aqueles que estão em casa também, que tenham o despertamento, Senhor, para que eles vejam o quanto o Senhor os ama e o quanto o Senhor conta conosco aqui na terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, venha, Pai, nos perdoar pelas nossas falhas e ajuda-nos, Pai, a ser melhores a cada dia, Senhor. Que nós tenhamos um coração, Senhor Jesus, sensível cada vez mais, Pai, ao Teu chamado, ao Teu ministério, Senhor. E aqueles que estão parados, Pai, aqueles que estão dormindo, Pai, desperta nesta noite, Senhor, para que o amor do Senhor toque em cada coração, Senhor. E eles possam, Pai, novamente voltar, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor determinou para cada um, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo culto desta noite. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. E obrigada por confiar em nós, Senhor. Assim nós te louvamos e agradecemos o teu nome, Jesus. Amém e amém. Eu queria convidar a pastora Luciene, que ela vai dar um testemunho antes da gente encerrar. Pastora Luciene, por favor.